gosta do tempo da comunhão e para isso a nossa irmã Ana Tria vai compartilhar o que cruz significa para ela. Para quem não sabe, a Ana já é discípula há 9 anos. Ela nasceu, ela incorpora muito o que é a nossa igreja. Porque, tal como a nossa igreja ela é internacional, ela nasceu nos Estados Unidos, viveu em Moscou, foi batizada lá e agora serve a igreja aqui em Lisboa. Ela fala fluentemente português também e agora vamos ter o privilégio de ouvir o que é que a cruz significa para ela. Para isso, ela pediu que eu lesse 2 escrituras, sendo a primeira em João 19, para ficar nas vossas Bíblias, em João 19, do versículo 25 ao 27. Diz o seguinte: junto da cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus viu a sua mãe e junto dela o discípulo que ela amava, e disse à sua mãe: mulher, aí tens o teu filho. Depois disse ao discípulo: aí tens a tua mãe. E desde esse momento, aquele discípulo recebeu-a em sua casa. A segunda escritura que vou ler em Lucas 23, do versículo 38 ao 43, diz o seguinte: por cima de Jesus estava um letreiro com estes dizeres: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos crucificados insultava-o assim: então não és o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendia-o: não tens temor a Deus, tu que estás a sofrer a mesma condenação. Nós estamos aqui a pagar o justo castigo pelos actos que temos praticado. Mas este não fez nada de mal e pediu a Jesus: lembra-te de mim quando chegares ao teu reino. Jesus respondeu-lhe: podes ter a certeza que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém. Amém. Vamos, Ana. Vamos, Ana. Vamos, Ana. Muito obrigada, Romeu. Bom dia, família. Vocês estão me ouvindo? Sim. É importante que vocês me escutem. Esses dias nós estamos fazendo um estudo da cruz com a Edna. Sim. E foi muito bom. E o que me chamou mais a atenção foram esses momentos durante a crucificação de Jesus. O que é muito especial aqui é que Jesus, ele pensou nos outros. Porque, e ele fazia isso sempre, durante a vida dele. Nós vemos Jesus que era muito altruísta, Jesus que servia, Jesus que curava outras pessoas. Ele dava para os outros sem esperar nada em troca. Mas o que é especial aqui é o momento que Jesus estava passando. Que nesse específico momento ele cuidou dos outros. Jesus estava passando uma dor física muito grande nesse momento. Ele acabou de levar vários açoites dos soldados romanos, que significa que a pele dele estava rasgada em todo lugar. Ele tinha uma coroa de espinhos na cabeça, que é a área mais vascularizada do corpo, que significa que ele estava perdendo muito sangue cada segundo. O que Jesus estava passando hoje em dia seria alguém numa condição crítica, que precisaria de atenção dos médicos urgentemente. Além disso, Jesus precisava carregar a cruz dele até a Gólgota, que era uma montanha. Então ele precisaria muito esforço físico também, depois de passar todo aquela dor física. Fora do sofrimento físico que ele estava passando uma dor emocional, de ser traído pelos 12 melhores amigos dele. Eram pessoas mais próximas dele que abandonaram ele num instante só, e ele ficou sozinho. E mais ainda, prestes a passar uma dor muito maior, que era a separação de Deus. Porque na cruz Jesus carregou os nossos pecados. E Deus, que é a luz, não consegue estar perto do pecado, que é as trevas. Então Jesus, ele passou a separação de Deus na cruz. Por isso que Jesus, ele clamou na cruz: Deus, por que me abandonaste? Porque Deus realmente abandonou ele naquele momento. Não por algo que Jesus fez, mas pelo que nós fizemos.
E o que é impressionante é que em nenhum momento nós vemos Jesus reclamar da dor, responder com raiva e com vingança ao que estava acontecendo com ele. Mas, além disso, nós vemos que ele cuidando dos outros nesse momento. Nós, como pessoas, nos momentos difíceis do sofrimento, nós não queremos servir os outros. Nós não queremos pensar nos outros. Normalmente, a nossa reação ao sofrimento, independente de quanto nós amamos as pessoas em nossa volta, é focar em nós. É pensar no nosso sofrimento, pensar no nosso problema. Sim. E na nossa dificuldade e deixar os outros do lado. Tanto que quando nós sabemos que alguém está sofrendo, nós tentamos dar espaço para essa pessoa, confortar essa pessoa, nós tentamos encorajar, apoiar, e nós não esperamos muito dessa pessoa naquele momento, porque a pessoa está sofrendo, como que ela vai pensar nos outros. E recentemente aconteceu uma situação na minha família que me abalou muito, que alguns de vocês sabem. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente meu pai passou por uma situação muito perigosa, que quase custou a vida dele. E eu orei muito por ele, estou muito grato que ele está bem, que ele vai ficar bem, ele está sendo cuidado agora. Mas durante esses dias, o que aconteceu, o meu coração não foi de Jesus. Eu estava sentindo muitas coisas e a minha reação foi egoísmo, foi pensar em mim, no meu sofrimento, buscar conforto. Eu não compartilhei minha fé, não evangelizei como deveria, porque eu estava sofrendo. Como que eu vou cuidar da salvação das outras pessoas desconhecidas quando eu estou mal? E eu que estou precisando de ajuda. Eu não amei outros discípulos da forma que eu deveria amar. Vamos, Ana. Não respondi mensagens, precisei do tempo. Não consegui nem amar minha própria família. Cuidar da minha mãe naquele momento. Fiquei rude com ela porque eu estava pensando no meu sofrimento. Eu não estava pensando no sofrimento dela. E Jesus, mesmo no maior sofrimento físico e emocional, algo que muitos de nós nunca passamos, provavelmente nunca vamos passar e só conseguimos imaginar o que ele estava passando, ele pensou na mãe dele. Ele pensou em cuidar dela, no sofrimento que ela estava passando, vendo o filho dela morrer. Ele pensou no ladrão na cruz que não tinha esperança, que não tinha salvação, que não tinha relacionamento com Deus, que era uma pessoa desconhecida para ele. E Jesus, ele decidiu nesse momento a salvar ele. Tem uma frase que fala que no sofrimento que você realmente conhece quem a pessoa é. Porque quando está tudo bem, é fácil amar os outros. É fácil se dar, é fácil apoiar os outros. Mas é quando as coisas começam a estar difíceis, quando nós estamos sofrendo, é difícil amar os outros. E isso, por mim, é o maior milagre, o maior desafio e o maior exemplo da cruz. Amar os outros mesmo quando estamos passando por dificuldades. Porque isso vai completamente contra a nossa natureza. Jesus aqui demonstrou um maior muito profundo. Ele se sacrificou por completo. E o que ele fez na cruz é tão poderoso porque em cada momento ele estava pensando em todos, menos a si mesmo. Ele estava pensando em cada um de nós. Sim. O que o sofrimento dele vai trazer para cada um de nós. Eu quero encorajar vocês, irmãs, a analisar o seu coração hoje, como eu analisei o meu, onde você permitiu o seu próprio sofrimento te cegar da dor dos outros. E a ser esperados pelo coração de Jesus. Sim. Porque isso que a Bíblia fala, que os discípulos vão ser conhecidos pelo amor. Sim. Nós não vamos ser conhecidos pelo pregar a palavra, pela forma que a gente veste, pela forma que a gente fala ou qualquer outra coisa, mas pelo amor. Porque o amor de Jesus é inconveniente. Nós estamos aqui hoje pelo amor sacrificial de algum discípulo que foi impactado pelo amor de Cristo e decidiu amar no momento inconveniente, no momento de sofrimento, e não pensar em si, mas pensar nos outros igual Jesus fez. Muito obrigada. Muito bom, irmão.